Olá, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Techuvá de Verdade. Meu nome é Fernando e esse é o nosso vídeo de introdução no canal. Nosso objetivo aqui é discutir conceitos, em especiais nas mudanças de comportamento, de posicionamento do ser humano, coisas e visões do mundo, em especial a forma como nós geralmente conhecemos o Criador e de como isso se inicia num processo de retorno, quase sempre as nossas raízes, as raízes da palavra e a casa do Criador. Então, espero que possamos ter aqui uma série de discussões filosóficas, de conceitos filosóficos, sobre tudo aquilo que te trouxe talvez até aqui e o que te incomoda, o que me incomoda nesses sistemas vivenciais que nós vivemos, políticos, religiosos, como isso nos provoca uma atração, um desejo de compreender melhor nossa existência, o nosso sobrevivencialismo, e como essas coisas estão incorporadas às escrituras sagradas, em especial a Torá, né, que depois que você começa a techuvá, você começa a querer conhecê-la de maneira bem mais profunda, e por que não em achados arqueológicos que nos intrigam, que tem fontes muitas vezes enigmáticas, né, que nós não conseguimos compreender, como isso se conecta com o mundo atual, com a política, com a ciência, com a história. É claro que Techuvá é um termo ainda muito polêmico, que as pessoas atrelam a parte religiosa, mas com o tempo a gente vai entender que isso não necessariamente está dentro desse contexto, mas que ao longo dos séculos elas foram sofreram tanto alteração, né? Então, se for possível, você fica comigo aqui até o final desse vídeo. Eu vou falar de diversos temas controversos, de temas polêmicos, que podem abrir seus olhos, te aprofundar neste incômodo, nesse seu chamado. Talvez no começo vai gerar muito mais polêmica nas suas crenças do que você pode imaginar, tanto neste vídeo como nos próximos, tá? Este é um vídeo inicial, então é apenas para apresentar o canal, é uma chamada para aqueles que querem realmente entender a Techuvá, o que ela é, qual a sua finalidade, também outras coisas que nós vamos desenrolar aqui no decorrer da nossa caminhada juntos, se você chegou até aqui. Então, a partir de hoje, acompanhe o nosso canal, dá um like lá, ou dislike, compartilhe, se você gostar no final se inscreva, ativa lá o nosso sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Faremos uma série de pesquisas de forma ímpar, né, para que nós vamos aprendendo, nós possamos aprender junto aqui, né, sobre o que realmente é estar em busca da Techuvá, o que é realmente estar nessa busca sem fim pelo retorno às nossas raízes espirituais. Então, como eu estava dizendo, perguntas como fomos criados, né? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Muitas vezes tem mais de uma resposta. E no dia a dia, dentro dos sistemas religiosos, por assim dizer, essas perguntas não são respondidas, né? Elas ficam sem respostas. E, e, e quando elas são respondidas, elas não são respondidas de acordo com seus anseios. Elas são sempre respondidas de formas superficiais, ou a resposta delas quase sempre não te satisfaz. Essa é a verdade, eles não te satisfazem. Então, não quer dizer que nós vamos conseguir responder todas essas perguntas aqui, mas de uma coisa eu posso afirmar para vocês, uma coisa é certa, nós vamos fazer de tudo para ajudá-lo a estar no caminho mais assertivo possível. Então, nós somos seres humanos, desde sempre nós desejamos agradar o Eterno, e quando era politeísmo, o ser humano também tentava agradar, só que aí ele tentava agradar os seus deuses
com ofertas, conferências e outras coisas mais que nós falaremos no futuro. Mas o intuito dele sempre era voltar ao estado primordial das bênçãos. Então ele queria, num contexto, agradar os deuses, ou a Deus, ou ao Eterno, ao Criador. Nós vamos introduzir isso na parte mais correta do processo, mas era de fato para que aquela relação de benefício desta relação ela voltasse para o seu formato primordial, né? Então, de bênçãos, principalmente de bênção, né? Então como isso é descrito na narrativa do Éden, né, e até em outros achados arqueológicos, eu me engajei nesse trabalho de criar conteúdos para mostrar como é difícil para o ser humano, em geral, mudar como pessoa, como é difícil mudar conceitos, quebrar paradigmas, alterar as ideias que você sempre entendeu que estavam certas, mudar crenças, então nem se fala, né? Então, em relação ao que você sempre acreditou, sempre entendeu como certo, e muitas vezes, como foi o meu caso, desde que provavelmente você se deu conta de quem você é, você acreditava ou tinha aquilo como era certo, né? Então, ciência é um exemplo disso, né? A vida inteira te ensinaram coisas na ciência e conforme você vai ficando adulto, maior, você vai vendo que nem tudo que a ciência ensina é verdadeiramente ciência. Muitas vezes são pseudociências, né? E como isso tudo afetou diretamente você e quem você é dentro da sua própria psique humana, da forma como você entende que isso impacta na sua autoavaliação, na sua autoanálise, né? Que eu acho que talvez é o princípio da Techuvá, é quando o ser humano começa a se autoavaliar, fazer uma autoavaliação. Eu acho que nesse ponto é que ele define que está no momento de mudar, e aí essa mudança é um princípio muito básico da Techuvá. Então, existem algumas questões básicas para você começar essa jornada, tá? Então, antes de mais nada, eu quero que você entenda que nós vamos passar por um processo longo, duro, árduo, vai ser muito difícil de você transpor essa barreira do que você entende como é certo e como que deveria ser. Isso certamente vai te colocar em uma situação de desconforto com as suas perspectivas de vida. É óbvio que a gente está falando de Itachubá, vai colocar em confronto também as suas expectativas, perspectivas religiosas, e que você ainda vai continuar muito tempo ainda achando que estão certas ou confrontando elas, né? Ou que eventualmente não tiveram sistematicamente seu entendimento ainda alterado dentro de você. Essas perguntas básicas elas vão sendo colocadas aqui ao longo deste vídeo inicial e, claro, não vou fazer um vídeo longo aqui, mas nos próximos eu vou entrar em cada uma das perguntas. Desde já eu deixo aberto aqui para que vocês possam eventualmente estar fazendo perguntas na descrição, para que eu possa no futuro estar falando de determinados assuntos específicos para vocês. Então, essas perguntas básicas, como eu disse, elas vão ficar aqui ao longo desse vídeo inicial, vão servir apenas para um processo de chacoalhão, tipo, tô te incomodando aqui para você ver que realmente, se você realmente sabe se é hora de mudar, ou se simplesmente apenas está buscando mais conhecimento. De qualquer forma, se você chegou até aqui por algum motivo, certamente quer entender o que é esse incômodo e o que está errado, como encontrar, onde buscar, etc. Tá? Então, para iniciar o processo, né, uma coisa bem básica, assim, para uma verdadeira techuvá, eu vou ler um trecho de um texto que eu fiz para vocês, que é simples, assim, basta apenas você procurar. Mas para isso é preciso esquecer tudo,
absolutamente tudo que lhe foi ensinado. Você vai ter que desconstruir as suas próprias verdades, você vai ter que começar tudo do zero. Aquilo que você acredita que te aprisiona tem que morrer. E morrer para renascer é algo já conhecido, né? O Mashiach já ensinou isso lá atrás, né? E isso vai ser necessário para que você faça por diversas vezes. Você vai precisar se, reencontrar por diversas vezes, né? Então, o processo de Teshuvah verdadeira, ele é aquele em que você se descobre certo e errado diversas vezes da sua caminhada, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, num contexto geral, nada vai ser provado, né? Nada, de verdade nada. Você vai ter debates infundados ou vai ter debates fundamentados, mas na verdade nada será provado. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é que você use a sua intuição, use o seu bom senso. Muitos podem te mostrar o caminho, mas só você que vai poder persegui-lo, só você que vai poder percorrê-lo. Porque ninguém neste mundo, de forma que tiver que confrontar a sua vida, quer realmente te proteger, entendeu? Então, a maioria das pessoas que estão fazendo isso são, eventualmente, seus pais, esposa, filhos, mas se isso confrontar a vida e a verdade deles também, você saiba que você vai estar sozinho, entendeu? Então, você ainda que acredita que religião traz a sua salvação, se você tem esse pensamento, a Techuvá vai colocar isso mais uma vez em uma zona de desconforto para você, tá? Porque a maioria das pessoas acha que ela está pensando que, tipo, eu vou naquele sistema velho religioso que eu estou praticando, ou naquilo que eu penso, naquilo que eu sei. Você acha que você está pensando, quando na verdade o que você está fazendo é rearranjar preconceitos. Você está rearranjando seus preconceitos, você está colocando os seus preconceitos numa outra perspectiva. Então, eu falo isso porque se você olha para os cristãos têm um certo preconceito com os espíritas, que têm um certo preconceito com os católicos, que têm um certo preconceito com os muçulmanos, que têm um certo preconceito com os judeus, e assim por diante. Então, se você acha que você está pensando, saiba que você está enganado, porque na verdade você só está rearranjando seus preconceitos, tá? Então, você vai precisar ensinar as suas descobertas para outras pessoas várias vezes. Aí você vai ter que voltar atrás naquilo que você ensinou e dizer que você estava errado. Por quê? Porque você vai estar se descobrindo todos os dias coisas novas durante o processo da Techuvá, porque você vai virar uma pessoa mais dedicada a estudar, a entender, entendeu? Então, e quando você souber, não guarde conhecimento para você, transmita ele para o próximo, mesmo que você tenha que voltar e dizer que você estava errado. Olha, eu conheci uma verdade aqui que não era bem verdade e hoje eu vejo que eu estava errado naquilo que eu te ensinei. E esse também é uma quebra de paradigma que incomoda muito. Você vai ter que entender que isso vai formar preconceito de outras pessoas para com você. Porque uma pessoa que volta atrás naquilo que falou, geralmente é tida como uma pessoa volúvel, né? E nem sempre ela está fazendo isso pela razão certa, que é o nosso caso aqui. A gente quer fazer voltar atrás quando estiver errado pela razão certa, tá? Mas o princípio aqui você tem que manter a calma, transmitir essas informações, porque quanto mais você transmitir, mais outras pessoas vão começar a sentir esse incômodo e a gente vai vencer nesse processo de verdade, tá? Então, como eu falei, mantenha a calma, mantenha a concentração, é fundamental. Ela se dá aqui, essa maneira de você fazer a sua caminhada, ela se dá aqui e também no alto. Eu acredito que essa, que essa sua concentração vai ser fundamental, porque ela no espaço físico e no espiritual, ela vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, essas transformações, elas vão
finalizar com as transformações do seu coração, dos seus pensamentos no dia a dia, tá? Porque deixa eu ser mais claro, os nossos inimigos, eles estão em minorias, né? Eles são minoria. Eles não são da mesma espécie que nós, e eles não estão aqui fisicamente, mas eles vão te seduzir e seduzirão alguns traidores para controlar as rédeas do jogo e do sistema. Essa é a verdade, tá? Então, você tem que saber que eles são minorias. Nós somos a maioria, né? Nós, que somos pessoas de bens, pessoas interessadas em crescer espiritualmente, somos a maioria, tá? Então, como eu já disse, nós não estaremos certos todas as vezes, nem você certamente, mas se você já se transformou em uma pessoa questionadora, seja bem-vindo. Nós, ainda que já saibamos muitas respostas, procuraremos outras junto com vocês, porque pode ser que nós tenhamos que voltar atrás e corrigir algo que a gente ensinou para vocês. Porque a Techuvá é isso, é um processo de aprendizado constante. Então, quando eu estava dizendo para vocês, né, nós vamos sempre procurar estar junto com vocês em toda essa busca, se for possível, e se vocês forem pessoas realmente questionadoras, vocês podem enviar diversas questões aí nas perguntas, nos comentários dos vídeos e tal, que nós vamos procurar conhecimento junto com vocês, tá? Toda opinião vai ser bem-vinda aqui, então se você quiser, pode ficar, criticar, reclamar, sempre com respeito, boa vontade, né? Porque isso também serve para você que está em Techuvá. Então, se você respeita, você tem boa vontade, você vai saber que aqueles que saibam menos que você precisam desse respeito, precisam dessa humildade e precisam também da sua opinião, porque eventualmente você pode nos corrigir. Nós estamos abertos a sermos corrigidos e com toda certeza nós precisaremos ser corrigidos, tá? Então, eu digo para você aqui, para você se preparar, porque você vai precisar desconstruir, né? Fazer aquela desconstrução de tudo que você provavelmente pensa que sabe sobre assuntos como religião, como história, como ciência e política, e outras coisas que a gente já disse aqui. Mas você vai precisar aprender tudo de novo. Nós estamos lançando isso como um desafio, né? Venha para essa jornada mesmo que já tenha bastante conhecimento, né? Compartilhe esse conhecimento conosco eu aprenda por aqui com alguém que já passou por certas situações, porque a experiência nos ensina muitas coisas, cara. Vocês com certeza terão outras experiências diferentes das minhas aqui, e eu também estarei aprendendo junto com vocês. Então, o que você precisa saber antes de entrar nessa jornada com a gente? O que você precisa saber? Então, as coisas que você precisa saber a respeito da Techuvá é que ela nunca termina, nunca. Você vai encontrar, obviamente, um final, mas ele será em uma condição atemporal e no processo que a gente está vivenciando, muito improvável que você encontre um fim da sua Techuvá, tá? Então, quanto mais você aprender, menos você deverá saber, ou pelo menos descobrirá isso ao longo dessa caminhada, tá? Você vai descobrir também que você vai ter muitos problemas com as pessoas à sua volta, especialmente aquelas do sistema religioso que ainda não encontraram esse incômodo ou não tiveram a força e o desejo de entender que tem alguma coisa errada lá fora, no sistema, nas igrejas, na história, na ciência, na política, entre outras coisas. Você vai precisar gostar de ler, de ver, de assistir. Vai precisar de longas horas de estudo e leituras diárias para examinar as escrituras, examinar artigos arqueológicos, históricos, etc. Você vai descobrir coisas que
só você mesmo vai descobrir. E é meio dúbio isso, mas é verdade. Você vai descobrir que só você pode descobrir certas coisas e nós vamos tentar ajudá-los a explorar essas coisas com vocês, tá? Então nós vamos criar também uma série de vídeos que vão se chamar Diário da Techuvá, que, que vai ser uma série de entrevistas. Eu fiz ontem uma entrevista já com o Lucas, na verdade ele que me entrevistou, porque eu queria que vocês soubessem um pouco como foi o meu processo de início da Techuvá. Então essa foi o primeiro vídeo da série Diários de uma Techuvá. E essas entrevistas com as pessoas que já iniciaram esse processo, outras que acham que já fizeram as suas techuvás, porém, assim, tem muitas delas que não fazem a menor ideia de que apenas começaram, né? Os caras estão há 10 anos, 15 anos, eu estou há 14 anos já, e tem momentos que eu falo assim, olha, não foi hoje que eu comecei a techuvá, porque parece, eu acabei de descobrir algo que desconstrói tudo o que eu acreditava, né? E essa série vai te mostrar que tem sempre pessoas em diversos estágios voltando ou tentando voltar para a Beit do Eterno, para a casa do Eterno, tá? Essas entrevistas vão sendo aprimoradas com o tempo, porque, como eu falei, nós também estamos aprendendo, então a gente aceita qualquer ajuda e dica que vocês puderem dar para nos ajudar, né? Uma coisa importante que vocês têm que saber é que aqui no canal não tem liderança nenhuma, nunca vai ter. Então, se alguém aparecer tentando se sobressair sobre o outro porque sabe mais ou menos, pode saber que não faz parte dos trabalhos que a gente quer que esse canal apresente para vocês. Então, você tem que saber que nós temos muita sede e anseios por conhecimento e pela verdade, né? E, e esses serão os vídeos do Diário do Techuvá que vocês vão poder acompanhar. Nos próximos vídeos, nós vamos falar dos tipos de Techuvá, os propósitos individuais da Techuvá, né? Como o cristianismo se transformou num tipo de Techuvá, o cristianismo da forma como conhecemos hoje, né? Não os primeiros nazarenos, os seguidores do Mashiach lá atrás, falando de certa forma, você pode dizer que sim, é um princípio de Techuvá. Ele traz aquela que outrora não tinha uma noção, sabe, sobre a ótica espiritual ou a ligação com o eterno. Eu falei ontem na entrevista que era algo que pessoas que nunca tiveram nenhum contato com religiosidade nenhuma, com nenhum aspecto espiritual, etc e tal, que essas pessoas, quando chegam no cristianismo, elas estão no seu processo inicial da Teshuvah. Então é como se o cristianismo fosse numa noção sobre a ótica espiritual, ou uma ligação com o Criador, por um ponto de partida, na busca por algum tipo de espiritualidade, né? Aqui há um ponto importante. Quase sempre, em especial no Ocidente, aqueles que hoje se denominam judeus, não por nascimento ou halahá, e até os judaizantes, né? Porque tem muitas pessoas que institucionalizam, que nominam aqueles que estão em Techuvá como judaizantes, né? A maioria das pessoas que saíram das igrejas para voltar, segundo eles próprios, às suas raízes, ou a lei, porque a maioria das pessoas que são taxadas de judaizantes, elas estão muito focadas em cumprir a lei, o seu réu rigor, não que você não precise, tá? Não é isso que eu estou dizendo, assim, mas elas entram neste embate e é por isso que elas são taxadas de judaizantes. Né? No geral, são pessoas que saíram do sistema religioso cristão para se tornar, na sua própria ótica, pessoas que pensam que sua Teshuvá já terminou. Então, esse é um perfil que eu acho que determina aí. E às vezes ainda acredito que estão nelas ou de alguma forma cometem os erros. Então, esse é um assunto que a gente vai abordar, que é os propósitos individuais da Teshuvá dentro do cristianismo. Nós vamos abordar os erros da Teshuvá. A maioria das pessoas que estão em Teshuvá estão cometendo esses erros, esses desvios, tá? Que eu falei um pouco ontem, tá? Nós vamos tentar fazer entrevistas com
pessoas que você já conhece, que são talvez alguns YouTubers, algumas pessoas bem conceituadas no meio, né? Vamos tentar falar com essas pessoas e trazê-los aqui para, mesmo que seja por um videozinho de 5 minutos respondendo 2 ou 3 perguntas, tá? Então a gente vai falar do Teshuvá desde a criação, que conhecemos, né? A queda do ser humano na presença do Eterno até os dias de hoje. A Teshuvá vista aos olhos dos achados arqueológicos, que eu citei ontem também, né? Isso é uma pergunta, sempre existiu Teshuvá, né? O tempo todo, até aqueles que criam nos conceitos politeístas, eles estavam de alguma forma tentando retornar para suas raízes. Eu também falei disso para poder chegar no monoteísmo, né? Então, acho que de certa forma esse é um ponto. Outros pontos que a gente vai abordar são pontos que vocês sugerirem aí no canal, tá? Eu, como falei, esse aqui é um vídeo introdutório, mais para vocês me conhecerem, conhecerem o canal. Eu prometo para vocês que em outra oportunidade falarei mais sobre o meu processo de Teshuvá, mas quem viu o vídeo do Lucas ou do Ravel Yosef vai poder conhecer um pouco disso. Talvez falte algumas coisas e outras críticas que eu mesmo posso fazer ao meu próprio processo de Teshuvá. Eu vou falar isso ao, ao, ao longo dos caminhos, né? O que a depressão fez com a minha vida durante esse processo, como que eu mudei, quais são as dúvidas que ainda correm dentro do meu âmago que não foram respondidas, mesmo durante esses 14 anos que eu estou no processo de Teshuvá, né? Como que eu penso que é aquele momento que você retira a escama do seu olho e acha que agora você está vendo, mas na verdade você está fora desse contexto. Então eu lembro que quanto mais eu descubro a verdade, menos verdade eu percebo que conheço. Então esse é uma frase muito importante para vocês terem para o conhecimento de vocês, que é isso. Quanto mais você descobre a verdade, menos verdade você percebe que conhece, tá? Então, nos vemos aí nos próximos vídeos, se assim o Eterno nos permitir, né? Uma, 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 uma coisa importante é que nós vamos nos ver em breve. Eu vou tentar fazer vídeos aí que sejam pelo menos quinzenais, para que todos possam nos acompanhar e espero que tenham gostado dessa introdução. Nos próximos vídeos, lógico, aí como vai ter tema, vai ser muito mais fácil para que nós possamos falar de coisas mais específicas e aí eu acho que vocês vão gostar porque vai ter assuntos bem polêmicos mesmo, tá? Um grande abraço a todos, shalom, até a próxima.